Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Gustavo, eu venho ministrar uma palavra de Deus que Ele tem ministrado, Senhor, sobre a minha vida nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Tudo isso é muito novo, mas eu aprendi que eu não consigo enviar mensagem curta, eu sempre acabo prolongando. Então eu vou fazer assim, vou estar gravando de fato um vídeo aqui no YouTube, porque assim fica mais fácil. Eu não sei quem vai ver, quem vai ouvir essa palavra, mas eu creio que Deus mostrará essa mensagem para aqueles adoradores que adoram não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu quero meditar nesse livro do profeta Abacuque, esse livro que me ensina algo muito poderoso nessa madrugada. O Senhor tem me revelado coisas maravilhosas. Existe uma frase famosa, não bíblica, mas de interpretação tirada ali de versículos bíblicos, né? Que primeiro Deus complica, descomplica depois e depois justifica. Ou então Deus complica, depois descomplica e depois explica porque complicou. Eclesiastes 7:29 vai um pouco contra esse argumento. A palavra do Senhor diz: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então Deus permitiu que nós criasse ali um grande nó, né? E virasse essa confusão que está o mundo de hoje. E o Senhor tem ministrado coisas maravilhosas no meu coração, que eu creio que se você ouvir até o final vai ser edificado. Nessa palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, me chama muita atenção porque o profeta ele inicia o livro por uma indagação e finaliza o seu livro contemplando a resposta de Deus, contemplando e entendendo aquilo que Deus é, não por sua totalidade. Ninguém consegue compreender completamente Deus, mas Ele revela suas porções e é maravilhoso essa porção que Deus nos revela nesse dia de hoje. Do versículo 2 ao 4, no primeiro capítulo, existe a primeira questão: por que a iniquidade fica sem punição? No verso 5 ao 11, Deus passa a falar pela primeira vez com o profeta naquele livro. Ele vai explicar por que haverá castigo no tempo certo. E do verso 12 ao capítulo 2 já, no verso 1 ali, Deus explica como que ele usa o ímpio para castigar o justo. Do capítulo 2, do verso 2 ao 20, a gente aprende que o ímpio será castigado e a fé recompensada. Aí tem aquela palavra famosa no livro, né, que o justo viverá pela fé. E para finalizar no capítulo 3, a confissão do homem de Deus, a plena confiança em Yahvé, aquela oração, aquele louvor de lamento, aquele louvor de confiança em Deus. No verso 1, o profeta Abacuque, que tem o nome babilônico, no qual significa abraçar o entendimento, é muito forte esse significado, porque se a gente pegar lá no final, a gente vê que de fato o profeta Abacuque, ele parece que de certa forma abraça aquele entendimento que Deus tinha entregado a ele. E é algo que Deus colocou na minha cabeça, esse significado. No verso 2, o profeta vai questionar Deus. Ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me deis ouvidos? Até quando protestarei diante de ti? Violência, sem que tragas alguma salvação. Porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo o tipo de contendas, discórdias e o litígio, que também são contendas, é comum. O profeta ele vai ver tantas contendas naquele povo, sobre o povo de Judá, que ele vai questionar a Deus. Por que ele está permitindo que o profeta veja tudo aquilo? O rei ele vai ser castigado, sim, porque por sua influência aquele povo de Judá vai estar adorando imagens, vai estar caindo na idolatria, o que Deus vai abominar aqui nesse texto, mais para frente. E ele começa a falar no verso 4, um texto famoso, inclusive. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida.
E a gente pensa do que vale adorar a Deus, do que vale seguir a vontade de Deus, se tem gente prosperando, se tem gente vencendo nossos povos. E mais para frente, Deus, ele vai revelar de certa forma que a gente fica até assustado, porque aquele povo vem com cavalos e um poder contra o povo de Judá. Mas no verso 5, a gente escuta, a gente vê a primeira fala de Deus ao povo de Judá. Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Olha que forte essa palavra. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Eu creio que está chegando um tempo de Deus sobre a sua vida, que as pessoas irão acreditar no que Deus fez somente por ver, somente pela vista, mas exigirá da sua parte também que você, antes de se concretizar, que você creia sem ver. O justo viverá pela fé, não pela vista. Verso 6, o Deus fala que está trazendo os babilônios, aquela nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus, ele vai enviar castigo ao povo de Judá. Os babilônios vão sair vitoriosos por certo tempo, mas ele já mostra que é um tempo temporário. Verso 8, olha que assustador. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. O Senhor, ele não isenta o povo de Judá do castigo. Tá doendo, mas vai sarar. Tá doendo, mas você vai contemplar a beleza. Você vai contemplar a resposta de Deus no final. E aquela palavra, aquela oração do profeta que me persegue, ainda que a figueira não floresça. Eu imagino o profeta naqueles tempos, eu acho que ele já adorava com aquele louvor, que se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 12, Abacuque, ele vai se queixar de novo. Ele vai chegar a dizer para o Senhor: Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás? Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Ele vai começar a questionar a Deus. Deus, por que o Senhor permite que eles bradem vitória contra nós? Nós que somos povos mais justos que eles, povo da nação escolhida por Deus. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? E aqui que o capítulo 2 se inicia. Olha que maravilhoso. E no verso 1 já tem uma palavra poderosíssima, onde Deus responde de novo a Abacuque, após aquela segunda indagação. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escrevas com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E na versão NVI diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. E a segunda parte do texto: mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou então, em outras versões, o justo viverá pela fé. E aquela frase famosa, né? Aquele verso muito citado em pregações:
E no verso 5, Deus explica o castigo sobre os babilônios, né? E ele fala, de fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim, elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos, Deus descreve ali até como o Sheol, né? Aquele povo que desce à sepultura. Eles nunca estão satisfeitos. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? E a palavra do Senhor continua dizendo, né? Os ais, né? No verso 9 do capítulo 2. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com os que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar de seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família. E, ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Olha que forte essa palavra do Senhor. E no verso 4, aquele versículo famoso: e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ali no verso 13, o Senhor diz: acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos não seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a palavra continua dizendo. Mas para ser rápido, já iniciando ali no capítulo 3, agora vamos ver o que o profeta vai dizer sobre essa revelação de Deus. Depois de Deus dar essa sequência de ais, né? Essa sequência de de tapas na cara, né? Que valor tem um ídolo? O ídolo não passa de uma imagem feita por homem e que só é para enganar, né? Deus é bem duro nessa palavra no capítulo 2. E já iniciando aqui no capítulo 3, para finalizarmos essa mensagem, e eu quero louvar a Deus, você que escuta até aqui, na oração de Abacuque, aquele hino, aquele louvor de confiança, de lamento. Abacuque vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. E ele continua dizendo sobre esse Deus: ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. E ele fala desse Deus tão poderoso que nações chegam a tremer de olhar para esse Deus. Mas no verso 7, inicia a parte aqui do lamento, a parte que mais me chama a atenção de todo esse livro. No verso 7 do capítulo 3, o profeta diz: vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. E no verso 8 ele chega até a questionar Deus: é contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, tu cavas a terra com enchentes. E ele continua dizendo desse Deus temível, que as montanhas veem e tremem, a tromba d'água cai do céu, as águas debaixo da terra começam a rugir, as ondas imensas começam a se levantarem. E no verso 12, na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. E Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Deus permitiu o castigo sobre o povo de Judá. Deus permitiu até que o povo ímpio
pela vontade de Deus, castigasse o povo de Judá. Claro que os babilônios também foram castigados, eles não passaram ilesos, mas Deus, ele justifica. E a gente abraça esse entendimento, a gente aprende por que esse Deus tão maravilhoso, ele permite essas coisas. Verso 16, e aqui finalizamos. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aqui o profeta, de forma genial, ele demonstra essa confiança em Deus. Ele agora entende por que era necessário tudo aquilo. Ele contempla até mesmo essa aflição. Ele contempla o tempo de tribulação, de prova sobre o povo de Judá. E não somente sobre o povo, ele também passava por aquela angústia. Ele estava aflito, angustiado, mas mesmo assim, eu posso ver um homem de joelho dobrado e louvando a Deus, independente do que ele faz, independente do que ele permita acontecer, independente do tempo que bata à porta da prova, da dificuldade que venha querer até mesmo, de certa forma, prejudicá-lo. Não o nosso Deus, mas o inimigo. Ele vê a prova e ele quer que você pare. Deus, ele permite a prova, mas para que você cresça. Romanos 5:3, apóstolo Paulo nos ensina: nos gloriaremos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Em outras versões, que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Era necessário esse castigo. Jeremias 2:13 já alertava: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Eles trocaram a fonte de águas vivas por idolatrias, pessoas, deuses que não falam, que não escutam, que não têm cheiro. E eu creio que se há pelo menos alguém ouvindo essa mensagem, a vontade de Deus já foi feita. Lucas 15:7 diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Da mesma forma, por um justo, que já está na palavra, para Deus, tudo bem, ok. Mas quem sabe você hoje está procurando a resposta de Deus, e eu creio que essa resposta é para você. Romanos 8:28 nos dá uma palavra de esperança, de conforto, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus é maravilhoso. E o profeta finaliza naquela oração, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele faz os meus pés como os das servas. As servas são aqueles animais como espécie de veado. Só que tem algo muito interessante nesses animais, porque eles são conhecidos pela sua agilidade, por passar por cima dos obstáculos. E é essa a palavra de Deus para nós. Porque assim, mesmo que as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, mesmo que a gente não tenha colheita, mesmo que você plante a semente e você não colha, Ele continua sendo Deus. Mas esse Deus é o Deus que nos faz mais que vitoriosos no dia da tribulação. É Ele quem produz perseverança e esperança para nossas vidas. Então, adore, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E o Senhor nos dá uma promessa no verso 19, porque Ele faz nossos pés como os do cervo, mas Ele também nos faz caminhar por lugares altos e seguros.
E assim finaliza a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3. Que Deus venha a trazer essa mensagem para as pessoas que de fato necessitem de uma palavra de Deus. Que não sejam minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. E que você possa guardar essas palavras no seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.